Mateus capítulo 18, depois eu vou lá para Lucas 9. Isso é uma palavra para que nós venhamos a entender como nós estamos. É um alerta. Diz assim: naquela mesma hora, todos abriram. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço um mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. O mesmo texto vai para lá agora em Lucas capítulo 9. Já fala de é a mesma coisa, mas fala algo diferente. É mesmo texto, a mesma coisa acontecendo, mas ele fala uma palavra diferente aí. Ele fala o seguinte: olha só a diferença. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-lo junto a si e disse-lhes: qualquer que me recebe esta criança em meu nome recebe a mim, e qualquer que me recebe a mim recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Curva sua cabeça. Deixa lá no Mateus 18. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós oramos nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, que Tu venhas a inundar os nossos corações, que Tu venhas a falar conosco essa noite, que Tu venhas a nos ensinar. Oh meu Pai, em nome de Jesus, eu estou aprendendo também, Senhor, que Teu Espírito Santo entre nos corações. Espírito Santo, Tu tens a liberdade para trabalhar aqui, a falar o coração das pessoas. Tu tens o principal lugar no nosso meio, em nome de Jesus, amém. A gente vê, nós vemos em Mateus, aí no capítulo 18, do 1 ao 35, Jesus, ele fazendo o último discurso, antes de sair de Cafarnaum e viajar para Jerusalém. Esse foi o último discurso dele. E se você vê a linha do discurso, é para dois tipos de assunto. Um deles a gente vai debater agora aqui. E Jesus, antes disso aí, se você vê lá em cima, né, logo acima do capítulo 18, final do capítulo 17, Pedro tendo uma experiência com Jesus tremendo. Jesus pagou o imposto, mandou Pedro ir lá na boca do primeiro peixe que subir, né, pegar lá a moeda, né, um estátua, e pagar o imposto por ele e por Pedro. Por quê? Porque Jesus, ele não queria conflito, as pessoas não iam entender quem era Jesus naquele momento. E Jesus pagou o imposto. E logo a Bíblia fala aí, né, no capítulo 18, quando terminou isso, quando pagou esse imposto, fala assim: na mesma hora chegaram os discípulos. Caramba, chegaram os discípulos, discutindo, que a gente viu isso lá em Lucas 9, batendo boca, brigando, quem era o maior entre eles. E isso
falou muito comigo. E eu queria que você entendesse essa noite, né? Porque, né, a Bíblia fala aí, logo quando acabou aquela situação, Mateus 18:1 fala, naquela mesma hora chegaram os discípulos no pé de Jesus perguntando quem era o maior no reino, pois tinham gerado uma discussão entre eles. Caramba! Mas por que isso? Porque eles estavam buscando posição no reino. Olha que coisa, eles estavam buscando posição. Ali, naquele momento ali, eles estavam buscando uma posição de prestígio, visto que isso, na passagem, se você olhar lá em Mateus capítulo 20, você vai ver a mãe de Tiago e João, né, adorou Jesus, e depois falou que um filho meu fica à direita e outro à esquerda. Amado, eles estavam mais preocupados com uma visão, né, da posse de Jesus de um reino terreno do que um reino divino. Eles estavam mais preparando o lugar e já vendo a posição deles, porque a preocupação deles não era o divino, era o terreno. E a Bíblia fala aí, né, isso bem claro, eles estavam mais preocupados com a organização de uma posição no reino terreno, que perderam de vista o propósito divino de servir o reino dos céus. Isso pode acontecer com a gente? Pode, mesmo estando do lado de Jesus. E esses homens vivenciaram coisas grandes. Eu vou falar uma sequência de coisas que esses homens vivenciaram, eram para estar muito mais à frente. Tanto que o texto aí, eu vou voltar a falar, eles ainda não se tinham convertido verdadeiramente, aquela conversão plena. Tanto que Jesus chama a atenção deles e disse: em verdade vos digo que não vos converteis e não fizerdes como as crianças. Caramba, olha só o que esses homens fizeram. Mateus 10, do 1 ao 4, né? Jesus levantou os 12 discípulos, chamou os 12 discípulos, né? Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Tadeu, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas Iscariotes. Amado, deram o nome de apóstolo. O que quer dizer apóstolo? Enviado para uma missão. Eles tinham uma missão, saíram. A Bíblia fala tanto no capítulo 9 de Lucas como no capítulo 10 de Mateus, que eles estavam expulsando demônio, curando, fazendo o nome de Jesus crescer, meu irmão. Caramba, logo depois daquilo ali, eu peguei alguns pontos, presta atenção. Logo depois daquilo ali, em Mateus 14, Jesus, né, eles tiveram uma experiência tremenda, que 5.000 homens, é isso? Deixa eu ver aqui, receberam o nome de apóstolo. Então, alimentaram 5.000 homens. Mateus capítulo 14, versículo 13 em diante. Logo depois disso, Jesus andou sobre as águas. Tanto que eles pensaram que era um fantasma. Eles estavam tão distantes de Deus. A gente já pregou sobre isso aqui. Viram um fantasma. Pedro tomou como desafio, andou pelas águas, mas o vento forte bateu. Ele começou a afundar. Olha quantas experiências. Tiveram experiência de alimento, tiveram experiência do impossível. Jesus, logo depois disso, a Bíblia fala que Jesus curou a muitos ao pé do mar da Galileia. Mateus capítulo 15, versículo 29 em diante. Logo depois, olha só quantas coisas. Jesus alimentou mais 4.000 homens, além de mulheres, andando sobre as águas. Mateus capítulo 14 fala isso, né? Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 13, Pedro afirma que Jesus é o Messias. Jesus perguntou aí no meio da multidão: o que eles dizem que eu sou? Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Caramba, ele confirmou. Logo depois dessa situação, monte da transfiguração, Jesus, o rosto resplandecia, o corpo, né, ficou branco, as vestes como uma luz. E escutaram uma voz: esse é o meu filho amado, em quem comprazo, escutai-o. Olha só, Pedro já tinha confirmado o seu. Deus falou para confirmar aquilo que era verdadeiramente o Filho de Deus. Olha quanta experiência.
Meu Deus! Logo depois disso, que Deus falou: esse é meu filho amado, a quem compraz escutai. Esses discípulos, no capítulo 17, versículo 14, não conseguiram expulsar um espírito imundo de um menino, que a Aninha pregou sobre esse texto na quarta. Os discípulos não conseguiram expulsar. E logo depois disso, veio a situação do peixe, que eu falei logo no início, que encontrou na boca do peixe uma moeda e pagou o imposto. Mas aí eu te pergunto: Jesus cura, Jesus faz o impossível, Jesus paga o imposto. Nosso Deus é tremendo. Ele vai, meu amado, quando você tem uma missão com Ele, aleluia, Ele cuida de você, Ele cura, Ele abre caminhos, Ele faz o impossível, Ele alimenta, Ele dá caminhos para você cobrir todas as suas necessidades. Esse é o nosso Deus. Mas não perca a missão. Mas como é que pode? Pergunto eu a você, como é que pode? Aqueles que começaram, no Mateus capítulo 10, receberam o apóstolo, começaram a expulsar, fazer uma grande obra, fazer tantas coisas, e no capítulo 17 não consegui todos expulsar um demônio de um menino. Já que no Mateus 10 eles curaram, expulsavam. O que aconteceu? A gente tem que botar a cabeça para pensar. Caramba, aqueles que começaram arrebentando, viram tantas coisas. Deus cura, Deus faz. Amado, isso não é tua vida também. Aleluia, quando Deus levanta, Ele cura, Ele faz caminhos, Ele faz o impossível. Você vai ver grandes coisas, Deus vai fazer. Mas eu creio que Deus falou assim para mim, falou no meu coração, e creio que isso é para você. Eu levantei vocês, eu curo, eu faço o impossível na tua vida, eu abro caminhos que ninguém pode abrir, eu te dou condição para você se manter financeiramente, eu faço tantas as coisas, mas vocês pararam na fé. Vocês pararam na fé, pois não expulsaram o demônio de um menino, coisas que vocês já viram e já até fizeram. Jesus fala isso nesse texto de Mateus 18. Lá em cima, no demônio, ele fala: sabe por quê? Vocês têm pouca fé. Mas como tem pouca fé? Não foi isso do menino endemoniado no capítulo 17? Ó, geração incrédula e perversa. Jesus expulsou e falou: por que a gente não conseguiu? Os discípulos falaram: é por causa da pequenez de vossa fé. Mas pô, vocês não fizeram isso? Vocês andaram pelo mar, um deles vocês andaram, vocês viram curas, vocês viram milagres, vocês andaram do meu lado, vocês estão comigo. Agora vocês estão numa descendente. O Senhor foi falando isso ao meu coração. Por que isso aconteceu? Porque eles estavam perdendo uma coisa chamada essência, pois foram chamados para uma missão. Devido à sede de posição, eles começaram a adiar a verdadeira conversão, porque perderam a fé. Alguma coisa aconteceu desde lá de Mateus 10, recebeu o nome de apóstolo, estavam arrebentando. No capítulo 17 eles não estavam mais conseguindo fazer nada. Apesar de estarem com Jesus, separados por Ele, tendo uma missão, sendo filhos, Deus mostrou que não faltará o pão, vai suprir tudo, no imposto, na cura, no impossível, em toda a provisão. Mas, meu amado, o que eu quero falar para você: não perca a visão da missão, porque o Deus da provisão cuida de você, mas continua, mantenha a fé de pé. Eles perderam a fé. E a gente vai analisar duas coisas que fazem você muitas vezes não alcançar a missão. Tanto que Jesus os reprovou. Mas eles mostraram para Jesus que apesar de tudo isso, faltava uma verdadeira conversão. Porque o texto fala aí
E diz: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Aí eu te pergunto, escuta isso, meu irmão. Eles sabiam quem era Jesus, o Messias, mas não estavam convertidos totalmente. Aí você vai perguntar por quê? Eu aprendo aqui algumas coisas, né? Que eu posso ser um separado, acreditar em Jesus, como há muito, ver milagres, nada faltar, mas querer, sabe, amado, andar como um apóstolo, mas as minhas vontades terrenas, muito mais, às vezes, fala do que as vontades divinas. A pior coisa que tem para um crente é você ver tanto operar divino, andar no exterior divino, mas com uma mentalidade terrena. Porque enquanto ele estava lutando por um reino terreno, Jesus falou: de modo algum entrará no reino dos céus. Jesus, ele estava aqui, eles estavam aqui. Sabe o que acontece muitas vezes, amada? Deus tem tanta coisa para a gente, mas se a mentalidade muitas vezes não mudar, se a gente não entender o que Deus fez na tua vida, para que você foi chamado, amado, você tem que pensar e ter uma metanoia, e pensar com a mentalidade divina, não terrena, que isso vai fragilizar a sua fé num certo momento. Se lembra da pregação da semana passada da mulher curvada, que olhava para o chão, apesar de estar dentro de uma igreja, 18 anos, porque muitas vezes a nossa mentalidade terrena adia as coisas divinas que podem acontecer e mudar a sua vida. Entenda isso. O que fazia esses apóstolos Jesus chamar a atenção dele, que eles ainda não estavam convertidos, porque eles estavam construindo, eles estavam cheios de coisas externas, vendo Jesus operar do lado de Jesus, mas por dentro estavam vazios. A mentalidade deles era para um reino terreno, e Jesus apresentou um reino divino. Isso é um problema na vida dos crentes. Nós entramos dentro da igreja querendo que Deus faça, modifique, e Deus já fez. Ele levou tudo na cruz, Ele te chamou para uma coisa muito superior do que isso aqui. Aleluia! E se você tiver uma mentalidade divina daquilo que Deus fez em você, as coisas terrenas ficam mais fáceis. Se você entender isso, porque você vê tanto problema dentro da igreja, porque você vê tantas situações, porque você vê tanta queda, porque muitas vezes a nossa mentalidade é terrena, e Deus apresentou algo divino. Esses homens estavam caminhando, estavam curando, estavam fazendo grandes coisas, mas se perderam no propósito da missão com o tempo. Começaram a construir uma coisa que Jesus não ia estar ali. Começaram a ver quem tinha posição quando Jesus assumisse um reino terreno. E Jesus, se você vê em todo Mateus, Jesus falou da morte dele a primeira vez, a segunda vez, a terceira, dizendo: eu não vou ficar aqui. Quem vai dar continuidade são vocês. Quem vai dar continuidade às coisas de Deus? Tem gente aqui, glória a Deus. Jesus te confiou algo tremendo para fazer através da sua vida, mas deixa Jesus operar. Tenha a mentalidade do céu. Aleluia! O que dificultava o crescimento deles é porque eles se prenderam com as coisas. Jesus estava vendo eles lá na frente. Eles só foram verdadeiramente nascer de novo lá na frente, e a gente vai ver isso. Você está me entendendo o que eu estou falando aqui? Isso é para a tua vida, é para a minha vida. Aleluia. Ou seja, as vontades, muitas vezes terrenas nossas, de muitas coisas para Deus fazer, dificultam o agir das vontades divinas de Deus, porque a vontade de Deus prevalece sobre a sua e sobre a minha. A Bíblia fala que nós fomos crucificados com Cristo. Hoje não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, Ele é do céu, não tem nada a ver com isso daqui. Tanto que Ele fala: vós não sois deste mundo. Nós temos que raciocinar como, sabe, Jesus andou na terra. Eu estou nesse corpo físico, eu sei que eu sou um ser humano, eu não sou eu não sou um ET, meu amado. Mas se você começar a olhar as coisas na ótica divina, você supera todas as suas dificuldades. Nada para você.
Mesmo nos momentos de dificuldade, você não vai dar encurvado olhando para o chão, você vai olhar para o céu, de onde vem o seu socorro. Porque você é um eleito, um escolhido de Deus, um separado de Deus, o Espírito Santo está em você. Mas eu vejo as pessoas muitas vezes andando da mesma forma como entraram pela primeira vez dentro da igreja. E Jesus querendo operar, Jesus querendo fazer, Jesus querendo trabalhar e transformar, fazer a metanoia, mudança de mente. E muitas vezes nós paramos o agir de Deus. No caso deles, a posição que afetou a missão, que não levou eles a uma verdadeira conversão. Pode ser qualquer coisa, aquela vontade tremenda dentro do teu coração de ter ou alcançar alguma coisa, pode impedir o propósito divino na tua vida e na minha vida. Se a tua vida foi entregue a Deus, deixa Ele agir em nome de Jesus, deixa Ele fazer. Entenda isso, meu irmão. Quem está comigo, dá glória a Deus. Aleluia. Entendo que para entrar no reino dos céus, você tem que vivenciar, querer, experimentar, anelar as coisas do céu em primeiro lugar. E eu creio que Deus está te tocando hoje em nome de Jesus. Anela as coisas do céu, meu irmão. Anela as coisas de Deus. Deus não foi feito só para te dar um jeitinho na tua vida nessa terra, não. Era o que eles queriam. Eles eram pescadores iletrados. Eles estavam vendo posições. Opa, hoje eu vou subir, eu vou estar numa posição aí. Não. Eles teriam ser levantados para fazer coisas divinas em nome de Jesus, curar, pregar o evangelho, avançar. Era uma outra coisa que Deus estava esperando deles. E eles andando com Jesus um tempão, vendo tantas coisas, com uma mentalidade lá no interior deles. Jesus falou: vocês ainda não estão convertidos, porque a visão de vocês é diferente da minha. Nós precisamos ter a mesma visão de Cristo, a mesma mente de Cristo, para que nós possamos andar nessa terra com saúde. E quem está comigo, dá glória a Deus. Hoje é uma palavra reflexiva para você. Pergunta eu como nós estamos andando, como você está andando com Cristo, como é que está a tua visão, o que você espera dele, o que você espera dele nesta terra, e o que você já está esperando do outro lado, o que Deus espera de você. Você tem cumprido a missão, o propósito verdadeiro que Deus colocou na sua mão? E o que impede isso? Impediram os apóstolos. O coração deles tão terreno, a mentalidade tão terrena, impediu Jesus verdadeiramente verem eles já perfeitos. Se vocês não se converterem, vocês não vão entrar, apesar de estarem do meu lado. De modo algum vocês vão entrar. Rapaz, andaram com Jesus, receberam posição, viram milagres, viram alimento, não faltou alimento, viram pagar imposto, andaram sobre as águas, e mesmo assim não tinham condições ainda de subir. Meu Deus. E Deus falou isso no meu coração. E o que está dificultando a conversão dos apóstolos, assim como muitos? Olha o texto, presta atenção. Versículo 4: portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Caramba! Se você ler todo o capítulo 18, Jesus só fala de humildade e perdão. Quando você vê separado o capítulo 18, isso foi só um discurso de Jesus, que ele falou por parábolas, ele ensinou, mas ele só fala de humildade e perdão, antes de ir para Jerusalém. Ou seja, pessoas que estavam andando com o lado deles, estavam brigando, discutindo, entrando em atrito entre eles mesmo, por coisas que iriam ficar aí. Jesus falou: vocês não estão preparados. E quantas vezes nós dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, a gente entra em atrito, em discussões por coisas que não vão levar em lugar nenhum. Será que verdadeiramente a gente está preparado para ir para um lugar eterno? Essas coisas a gente tem que começar a pensar. 3 coisas que, presta atenção nisso. Hoje é uma palavra reflexiva para você. Semana passada você deu glória a Deus, aleluia, bateu palma várias vezes, porque era uma palavra de levante. Mas hoje nós refletimos. 3 coisas que impedem, que faz a falta da humildade, você não chegar onde Deus quer que você chegue. Primeiro, está aí no texto, a falta de humildade
abala a fé, dificulta a conversão e a entrada no reino. Versículo 2 e 3. E Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ou seja, se você não for uma pessoa humilde, simples, eu vou explicar que é humildade aqui nesse texto, você está incapacitado de chegar lá. Ou seja, humildade dificulta primeiro você entrar no reino. Falta de humildade, aliás, dificulta você entrar no reino, dificulta a conversão e faz você ficar fraco na fé. Porque lá no capítulo 17, no final, eles não conseguiram fazer a obra. Dificulta a fé. Jesus falou que a fé de vocês estava pequena. Ou seja, falta de humildade. Se a tua cabeça está em outras coisas para Jesus fazer, certas intenções que não fecham com Deus, pode fragilizar a sua fé, pode dificultar a sua verdadeiramente conversão, a sua conversão genuína, e você não entrar no reino. Segunda coisa, dificulta o crescer no reino. Versículo 4. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Ou seja, se você não for humilde, dificulta o seu crescimento. Você não cresce, você fica pequeno. E o terceiro, escandaliza o reino. Ou seja, primeiro, você não entra. Segundo, você não cresce. E terceiro, você escandaliza. Versículo 6. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse o pescoço no mó de azenha. Ou seja, se eu verdadeiramente não entregar totalmente minha vida a Jesus, ter certas mentalidades de reino, somente terreno e não celestial, eu posso não entrar no reino, eu paro de crescer, e ao mesmo tempo eu dificulto a caminhada daqueles que estão do meu lado. Que o termo é escandalizar, a definição é: escandalizar no seu significa armar uma cilada, preparar uma armadilha, pôr uma pedra no caminho para impedir a passagem de alguém. Ou seja, além de você não entrar, você dificulta a entrada dos outros. Olha que coisa séria. Olha que coisa séria. Ao mesmo tempo que você tem dificuldade de entrar, você não cresce, mas você não deixa ninguém entrar. E você vai ver isso no texto, que eles, além de estarem pequenos, além de eles não terem a certeza do reino que Jesus falou, eles escandalizaram o reino. E eu vou mostrar isso lá em Lucas 9. Olha que coisa. Quem está comigo aqui, dá glória a Deus. Isso é muito sério. Ou seja, num texto, Jesus falou que a falta de humildade faz você não entrar no reino, faz você não crescer, e você pode ser uma pedra de tropeço para os outros. O que é, pastor, uma humildade segundo Jesus está falando aqui? Humildade é você viver com simplicidade. Humildade é você assumir as suas responsabilidades sem soberba e altivez. Humildade é você não ter ambição. Humildade é você não dificultar o caminhar das pessoas. Humildade é você reconhecer as suas limitações. Isso tudo é humildade. Humildade é você não só apontar os outros, criticar os outros, falar mal dos outros, mas você, se vê alguma coisa, você chamar a atenção e mostrar de uma forma construtiva para ele ser igual a você ou superior a você. Isso é humildade. Você está me entendendo? Dá glória a Deus. Jesus, ele se esvaziou de si mesmo e tomou forma de servo. Uma das coisas que não faz nós tomarmos posse do reino, e Jesus fala aqui, é essa simplicidade de viver. E o que dificulta, pastor, de simplicidade de viver? Se você viver somente um reino terreno, vai fragilizar a sua fé. Ora, se fragilizar a sua fé, sua carne vai gritar. Em certo momento você vai subir mais do que você é. E você para de caminhar naquela simplicidade. Humildade é você se submeter a quem você tem que se submeter. Isso é humildade. Humildade é você reconhecer o outro superior a você. E Jesus fala isso. Isso é humildade.
Você está me entendendo, dando glória a Deus? Eu estou querendo hoje explicar isso a você. Como nós estamos andando no reino. Nós temos uma missão. Todo mundo tem uma missão. Tudo isso é humildade. O que os apóstolos vivenciaram, estavam querendo o tudo de Deus, apesar de nesse momento não aprenderem ainda nada. Eles não estavam aprendendo nada. A cabeça deles estava no lugar. E apesar de andar do lado de Jesus, eles não estavam entendendo o que Jesus estava fazendo. Ei, muitos crentes muitas vezes estão assim dentro da casa de Deus, estão com a cabeça no lugar, achando que Deus vai fazer a vontade dele, mas Deus está mostrando um caminho totalmente diferente daquilo que está mostrando. Aí o que acontece? Problema, discussão, discórdia, atrito, porque ainda não entenderam o que é verdadeiramente o reino. O reino não é pensar nas coisas de um reino terreno. O reino de Deus é você ter a metanoia ligada a um reino divino para controlar o terreno. É uma outra coisa. Só que a gente mudou a ordem. A gente está num corpo carnal. Então Jesus vai fazer tudo e eu não, meu amado, é pelo contrário, é melhor dar do que receber, é melhor você descer do que você subir, é tudo diferente da forma que você pensou. Eles queriam subir, Jesus falou, eu esvaziei, vocês também têm que se esvaziar. Quanto mais a gente se esvazia, mais a gente reconhece o reino. Quanto mais você entende isso, aleluia, você cresce no reino, aleluia, o teu passaporte está garantido, aleluia, e você ajuda os outros aí, junto com você, porque o próprio Jesus falou isso. Aí você vai falar, aonde, pastor? Presta atenção no texto, Lucas 22, versículo 31 em diante, se você quiser abrir, mas eu anotei aqui. Jesus falou para Pedro: Simão, eis que Satanás nos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, ou seja, Pedro ainda não estava convertido, ele falou, apacenta, confirma, ajuda os teus irmãos. Entenda isso, meu irmão. Nós podemos ser falhos, nós podemos ter defeitos, nós podemos estar com a cabeça muito mais na terra do que no céu, mas Jesus continua apostando em você, Jesus continua apostando em mim, Jesus continua acreditando que você vai ajudar o irmão, Jesus continua acreditando que você vai ajudar a irmã, e todos nós vamos chegar. Jesus confirma. Jesus falou isso, confirma, acredita. Eu acredito em você. Sabe o que Jesus está falando essa noite? Por mais que você possa fazer alguma coisa, eu continuo acreditando em você. Por mais que você está vivendo esse momento, eu continuo depositando a minha crença em você. Eu continuo acreditando no teu avançar. Eu continuo acreditando, porque tem missão para você. Cuida, ajuda os teus irmãos. Foi isso que aconteceu aqui. Ou seja, quando você entende isso, Jesus estava vendo Pedro lá na frente. Quando você mudar, você, em vez de ser uma pedra tropeça, você vai ajudar, você vai crescer. Pedro cresceu, você vai entrar no reino. Pedro carimbou o passaporte, e você não vai escandalizar, pelo contrário, você vai ajudar os seus irmãos. Quem está comigo, dá uma glória a Deus. Entenda isso, meu irmão. Jesus estava olhando lá na frente. A gente trabalha com um povo totalmente heterogêneo, mas continua Jesus confiando em mim, continua confiando em você. O reino de Deus, aleluia, não é para aquele que, sabe, meu amado, eu estou do lado de Jesus, e o outro, a gente começa a tratar os outros com desdém. Nunca faça isso. Lucas capítulo 9, versículo 49. Porque a gente muitas vezes nós achamos muito, e Jesus mostrou que não é assim. Olha só, abre Lucas capítulo 9. É o mesmo texto. Em cima vem a história de Jesus cura um menino endemoniado.
Logo depois ele fala da sua morte. Os discípulos discutem sobre o maior no reino dos céus. E suscitou entre eles uma discussão. E logo depois, versículo 49, respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhes proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Olha só, cresceram, evangelizaram, viram Jesus fazer tantas coisas. Chegou no momento, logo acima, não conseguiram expulsar um demônio, mas tinha um grupo de pessoas que ninguém conhecia, um povo totalmente diferente. Eles nunca viram, a Bíblia não narra, mas estava fazendo mais do que eles. Presta atenção uma coisa, e eu anotei aqui, e isso é para a tua vida e para a minha. E o que eu quero dizer aqui, que Jesus, Ele trabalha com a simplicidade. Aqui os apóstolos, eles impediram o avançar de pessoas. Se lembra que eu falei, maldito aquele que escandalizar. Ou seja, além de não conseguirem, além de estarem fazendo, além de ainda não terem sido convertidos, e o reino de Deus não bateu, estavam dificultando os outros que já estavam lá na frente. Entenda uma coisa, e eu vou deixar isso para você pensar. E eu anotei aqui, às vezes nós achamos que nós estamos tão perto de Deus, achando que nós somos muito, e tem gente que a gente não dá nada no meio do povo, e esses muitas vezes estão fazendo mais do que nós, porque nós nos perdemos no meio do caminho. Muitas vezes a gente fazia igual a eles, mas devido à caminhada, muitas vezes a gente se acostumou a andar do lado de Jesus. Tem gente que você nem conhece, tem gente que olha pequeno, mas muitas vezes está fazendo mais do que você e eu junto. Porque no meio do caminho, coisas que eram tão importantes para a gente, se perdeu com o tempo. E eu queria que você refletisse isso, a sua vida, como é que está hoje, no tempo que você tem de casa, como é que está a sua vida. Que muitas vezes você começou assim, como esses homens, no capítulo 10 de Mateus, avançando, fazendo, curando, fazendo tantas coisas para Jesus. O tempo passou, chegou um momento que aqueles homens se perderam na sua própria vaidade. Já não estavam, todos eles, a Bíblia fala em Mateus 17, que nenhum deles estava expulsando mais e curando e não conseguindo fazer, e estavam dificultando a vida de outros que já estavam lá na frente. Você está me entendendo o que eu estou falando? Isso é uma palavra reflexiva para você. Como nós estamos hoje? Nós estamos continuando a fazer a mesma vontade de Jesus, estamos cheios de gás, avançando, pregando, anunciando o Evangelho, continuando com o mesmo pique. O tempo foi passando, teve gente que você nem conhecia, e está lá na frente, fazendo aquilo que um dia você fazia. Eu fico pensando nisso, eu fico me questionando, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, mas eu queria alertar vocês, que às vezes, muitas vezes, um evangelismo simples como esse, que nós fizemos, pode estar ativando vidas, tocando vidas, mudando história de vidas, e muitas vezes não vieram, não cumpriram o ID, a missão, por causa às vezes de várias coisas. Outros estavam trabalhando, outros estavam com problema, outros têm problema de saúde, eu sei disso tudo. Mas tem aqueles que um dia caminharam com Jesus cheio de gás e pararam. E às vezes a gente olha pessoas que fazendo coisas que um dia a gente estava fazendo. Esses homens aqui, pessoas estavam expulsando em nome de Jesus. Jesus falou, deixa para lá, porque eles eram como um de nós. Ou seja, vocês estão do meu lado, vocês lá atrás faziam isso, mas agora pararam de fazer e estão do meu lado. Como isso? Eu fico pensando, quem está me entendendo aqui que eu estou falando? São coisas que estão aí nas entrelinhas, a gente tem que juntar. Caramba, eles ainda não tinham se convertido,
se perderam na caminhada. Era para estar muito mais à frente, fazendo o nome de Jesus crescer. Mas chegou um momento, por causa das vaidades, das vontades terrenas, foram diminuindo o processo. E aqueles que não estavam nem do lado de Jesus, estavam fazendo coisas maiores. Meu Deus! Quem está me entendendo aqui, dá glória a Deus. Eu queria pedir para você ficar de pé. Isso é uma palavra reflexiva, que venha falar ao seu coração. Eu escrevi essa palavra ontem, de manhã. Foi Jesus que falou ao meu coração. Nós precisamos estar alertas. Nós precisamos entender que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Como diz a palavra em Filipenses, Ele vai continuar a fazer, mas depende muito de você e de mim. A disponibilidade, a vontade de andar com Ele. Porque senão, você pode estar acreditando que está do lado dele, mas você está apagado. Você já não está. E outros que começaram ontem estão lá na frente, que era onde você deveria estar. E o que impede isso? Esses homens, a Bíblia fala, ai daqueles que escandalizar uma dessas crianças. Os próprios apóstolos estavam impedindo os outros de pregar e de curar. Jesus falou, pode deixar, você não pode ser pedra de tropeço. Isso me fez refletir. Isso gerou algo dentro de mim, sabe, amado? Eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Eu preciso estar melhor do que ontem. Eu preciso cada vez mais estar mais preso ao reino divino do que ao reino terreno. Eu preciso cada vez mais mudar a minha metanoia, sofrer uma metanoia e entender que os tempos estão sendo abreviados, que as coisas estão aí na nossa cara acontecendo. Eu preciso avançar, eu preciso anunciar, eu preciso me santificar, eu preciso fazer o que Deus mandou eu fazer. Aí a questão, entenda isso, meu irmão. Esses homens estavam do lado de Jesus, e com o tempo, devido às vontades terrenas que abalaram as divinas, Jesus falou, vocês ainda não estão prontos, e vocês desse jeito, vocês não vão entrar. De modo algum entrareis. Se nós tivermos na nossa cabeça coisas mais terrenas do que as coisas divinas, a gente não vive o que está de Deus para você e para mim. Deus tem muita coisa para você e para mim. Quem crê nisso dá glória a Deus. Então viva o reino de Deus verdadeiramente como Deus fala para se viver. Leia a Bíblia, ora, faça com vontade. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Se Ele já não está fazendo, amém ou não amém? Ele vai continuar, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas entenda que andar do lado de Jesus está dentro de uma igreja. Isso não é garantia de muita coisa. É o fruto. Vê se você está me entendendo. É o fruto, não é o resultado. É o fruto. A forma, o que vai subir? A Bíblia fala que larga é a porta que dá para o inferno, estreita é a porta que dá para o céu, poucos passaram por ela. Não é o resultado, é o fruto. Jesus está procurando os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Se tem aqui, dá glória a Deus. Jesus, Ele quer isso, meu amado. Jesus quer que você a cada dia, verdadeiramente, que o reino divino esteja mais concentrado dentro de você, a sair pelos teus poros, ao Espírito Santo trabalhar em você, a você, sabe, amado, se encher do Espírito Santo a ponto de você, as pessoas olharem em você e falar, Cristo é em você, Cristo é com você. Quem está me entendendo aqui? Quem quer isso para a sua vida? Quem quer continuar nessa caminhada? Levante seu braço. Amado, isso é uma palavra de reflexão. Amado, muitas vezes a gente pensa que está avançando. São tantas coisas que vão nos rodeando, e aquilo que verdadeiramente quer para ser feito, a gente vai abrindo mão com o tempo. E foi o que aconteceu com os apóstolos. Aquilo que verdadeiramente era para eles viverem, eles foram trocando.
E eles, aquilo que eles foram chamados para fazer, a cabeça deles foram mudando. Eles começaram a pensar numa posição do lado de Cristo. Jesus não chamou isso para eles. Jesus falou: vocês vão lá na rua, preguem aos leprosos, preguem, curem os leprosos, preguem para os desviados, faça a obra, eu estou indo, vocês que vão dar continuidade. Eles estavam querendo que Jesus ficasse ali. Não, meu amado, o que Jesus teve que fazer na tua e na minha vida, Ele já fez. Ele já se entregou pela gente. Agora é conosco. Agora cuidar da igreja somos nós. Agora cuidar, aleluia, da palavra de Deus somos nós. Agora cuidar do louvor somos nós. Agora a cuidar, aleluia, a adoração para o Senhor somos nós. Agora a orar para Ele, pedir para que o céu, aleluia, se abra, que vidas sejam alcançadas, somos nós. Agora quem tem que anunciar o evangelho lá fora somos nós. E a gente não pode sair desse plano, senão a gente perde a essência, perde a humildade, a simplicidade do evangelho, que a humildade quer dizer simplicidade, e começamos a ir para um caminho de novo. Quem está me entendendo é comigo? Foi essa palavra que Deus mandou falar para vocês. Aqui tem, amado, presta atenção, o Senhor mandou, gera isso no meu coração. Aqui tem verdadeiros profetas, homens e mulheres que têm um potencial tremendo, mas não se dão por si, porque às vezes as coisas da terra, reino terreno, toma tanto tempo, toma tanta situação, tanta coisa aqui, tantas situações, que adia o avanço. E muitas vezes a gente era para estar lá na frente, fazendo aquilo que Deus colocou na nossa mão para fazer. Se desprende, faça, Deus vai capacitar, Ele vai continuar te suprindo, Ele vai continuar te mantendo, Ele vai continuar fazendo o impossível, Ele vai continuar. Ele é Deus, Ele é Deus. Vem para cá, ministério de música, pode vir aqui. Aleluia. Amado, estou sentindo a presença de Deus. Eu queria que você refletisse nisso. A garantia nossa é viver segundo os planos de Deus, segundo o que Ele fala na palavra dEle. Tanto que Jesus foi bem justo aqui. Não era porque eles eram apóstolos, eles estariam garantidos no reino. Se vocês não se converterem, se vocês não mudarem algumas coisas, de modo algum vocês vão entrar. Isso é muito sério, irmão. Gente que começou assim, quando chegou aqui eles estavam nem conseguindo expulsar demônio de uma criança. Aí você olha o capítulo 9, capítulo 10, eles curavam, expulsavam. Vocês se deixaram envolver. Algo atrapalhou a vocês, e a vontade de vocês da terra falou mais do que a vontade divina. Não deixe isso entrar no coração de vocês, em nome de Jesus. Eu paro por aqui em nome de Jesus.